no chat aqui, já mandando um abraço. Euges Moura, tá mandando um abraço para você aí. Fagner, tá mandando um abraço para você. Fagner, ele é contrabaixista. Júnior Ricardo tá falando, boa tarde, meu nobre amigo e ex-prefeito de Eunápolis. Um grande abraço do pastor Júnior Ricardo, aqui da Colônia. Né? Pastor Júnior da Colônia. E Guilherme também está aqui. Você que está aí em casa, pode deixar seu recadinho aqui no chat, que a gente vai ler aqui juntinho. Agradeço a todos, um abraço a todos vocês. Ler aqui juntinho com o Neto. A gente está conhecendo mais um pouco aqui, tanto da história dele quanto da história da nossa cidade, Eunápolis. Então, quando Eunápolis passou a ser cidade, o seu pai foi eleito como? Por Cabralha. Meu pai foi eleito por Cabralha. Sim. Antes de ser cidade. Antes, seu pai concorreu. Eunápolis ainda era povoado. Era não, para fazer essa junção de ficar 4 anos e mais 2. Explica aí. Na época teve um mandato tampão para poder a cidade se organizar. Né? Então, Eunápolis era um povoado e teve, como ela passou a ser cidade, ela precisava se organizar. E nesse mandato tampão deram mais 2 anos a ele para poder fazer com que essa estrutura e essa organização da cidade de Eunápolis tivesse vida própria. Tanto que ele pegou esses 2 anos e conseguiu estruturar a cidade bastante. Tudo que Eunápolis tem de infraestrutura foi na época dele que ele conseguiu trazer. Aí veio fórum, veio as polícias, veio a questão do ginásio do estádio, veio os estádios, várias praças. Então ele conseguiu estruturar a cidade para deixar a cidade pelo menos com a organização de cidade, né? De cidade, mas não tinha fórum de cidade. Né? Então diversas coisas foram acontecendo. Ele sempre foi muito pioneiro em diversas áreas. A área da educação do município. O município de Eunápolis, nos anos 60, as escolas eram só tinha uma escola, né? Uma pequenininha. Minha mãe foi a primeira professora de Eunápolis. Primeira professora de Eunápolis é minha mãe, Johnny Rodrigues Guerrieri. E minha mãe, meu pai comprou a primeira escola, Centro Educacional de Eunápolis, montou a primeira escola para ela, de ensinar. E naquela época, quando ele foi, a primeira vez que ele foi chamado para ir embora para Mabasa, para trabalhar na empresa que eu te falei, que ele foi da exploração de madeira, aí foi que ele vendeu para o professor Jairo. Sim. Que chamava James Wright, e depois o professor Jairo conseguiu vender para o Estado, na época que ele foi prefeito, ele vendeu para o professor Jairo, James Wright, para o Estado, que depois virou colégio Monte Pascoal. Então, desde aquela época, foi pioneiro na educação. Primeira sorveteria de Eunápolis foi dele, montou a sorveteria, primeira casa de produtos veterinários. Então, ele tinha essa interligação muito grande com o Eunápolis e tinha essa vontade de gostar demais disso aqui. A paixão dele, ele é apaixonado pela cidade. Apaixonado. Quis investir aqui, porque ele conheceu muitas outras cidades, né? Ele podia ficar em qualquer lugar que ele quisesse, nessas viagens que você falou aí. Mas tinha uma paixão por essa cidade, que é impressionante. Como ele chegava aqui, ele parecia que mudava. E você sentia isso, você como filho? Assim, mais novo. Quando você era mais novo? Não depois que você passou a saber, a entender mais assim, quando você tinha 8, 9, 10 anos, você sentia essa paixão dele pela cidade? Não tinha, porque a gente não tinha essa visão, porque a gente, nessa época, você não quer muito dividir seu pai, né? E lá em casa parecia um estádio de futebol, lotado. E ele adorava andar com gente. Olha, ele é diferente de mim, eu sou introvertido. Meu jeito é bem introvertido de ser. Ele não, ele era extrovertido. Então ele gostava de andar, ele ia almoçar no restaurante desse Eunápolis, ele levava 10, 15 para almoçar. A gente ia fazer visita, a gente foi fazer visita. Eu estava visitando na escola, quando vocês mudaram, que hoje é o Detran, não era a casa de vocês? Isso. A gente foi lá fazer visita, ele recebia visita da escola na casa, brincadeira, menino, rebanho de menino, na sala de aula, uma escola inteira lá na casa dele. Vamos conhecer a nova casa do prefeito. Mudou pra... que é tudo de madeira, né? E ele adorava. Tudo de madeira. Ele adorava. Aí ele maior paciência explicando tudo. Não, aqui é madeira. Mas tudo de madeira, como é que você mora numa casa de madeira? E naquela paciência, aquele tanto de menino da escola. A gente ia fazer visita, brincadeira, na casa do prefeito. Ele abria. É o jeito dele de lidar com essa situação. Ele gostava muito de política disso aí, entendeu, Paulinho? Então ele tinha essa visão da maneira dele de fazer as coisas. E você,
você acha que você aproveitou o que disso tudo, vivendo ao lado de um homem assim, igual ao seu pai? Rapaz, a gente tem um pouco. Eu sou um pouco diferente dele, porque nós temos um conceito de vida. Às vezes você vai amadurecendo e também Os tempos vão passando. O tempo foi passando. Vamos criando Foram outras épocas, né? outras épocas. Então eu tinha eu sempre fui muito introvertido, muito mais fechado, mas quando foi em 92, eu não gostava muito de política, né? Eu estava na revenda já. Meus tios já tinham vindo embora e eu estava na revenda Brahma de Ilhéus tomando conta de uma revenda com 20 e poucos anos, tinha 22 anos, já tinha 150 funcionários comigo. Ixi. Então eu sozinho trocando lá e me virando e meu pai aqui fazendo política. Então, quando foi em 92, na candidatura que ele voltou, aquele candidato a prefeito, faltando 16 dias para a eleição, ele me coloca numa fria, né? Me chama para poder ser candidato a prefeito de Eunápolis. Faltando 16 dias para a eleição. Sim. Uma loucura. Eu acompanhei. E eu não gostava, eu não tinha muita vontade com política, não ficava Não quero. não ficava muito à vontade, mas terminei tendo que ir por força da situação. Força maior, no motivo de força maior. E nisso aí, eu tinha 23 anos e fui visitar um dos colégios que você falou, fui lá visitar. Foi lá na escola. Fui nas escolas todas, em sala de aula, fomos atrás dos jovens para poder... Então fomos fazer foi bacana, foi 16 dias interessantes da minha vida. Apesar de eu já tá casado nessa época. Eu já tinha me casado, já estava casado. E viemos, eu e minha esposa, para cá e ficamos. Aí nisso aí participamos da eleição, fui bem votado, a diferença de voto do primeiro para o segundo foi muito pouca. Tinha 5 candidatos, fui o segundo mais votado da eleição. E terminamos eu indo para lá e voltando de vez. Eu tinha fazenda aqui na Estrada da Gabiarra, eu falei, eu não quero mais também ficar na revenda não, se eu venho tomar conta de sua revenda agora... Eu quero ir embora para Nápoles, eu quero ir para minha fazenda e tal. Minha esposa é veterinária. Eu casei fazendo um bom negócio, né? Falei, vou fazer. Já que eu mexo com boi, eu vou casar com veterinária. E casei com veterinária e trouxe e viemos, ela aqui do interior de Minas, e viemos morar na fazenda, já direto. Eu e ela. Você lembra